Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Estamos aqui mais uma vez no estúdio do bahianoticias.com.br para fazer mais uma entrevista com os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Dessa vez vamos falar com Marcos Verheyen, ele que é da chapa Bahia Mais Independente, número 88 nas urnas, terá como vice Rogério Silveira. As eleições do clube vão ser no próximo sábado na Arena Fonte Nova e também de forma virtual para os associados. Nesse momento a gente começa a nossa entrevista com Verheyen. Marcos, seja bem-vindo aqui aos estúdios do bahianoticias.com.br. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua ligação com o Bahia e o motivo da sua candidatura ao cargo máximo do Tricolor. Olá, Ulisses. Olá, Bia. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou um tricolor apaixonado, como todos, né? A ligação vem desde a infância. Aprendi no jogo do Santa Cruz que o impossível não existe. E a gente viu no jogo de sexta passada contra o Corinthians que isso acontece com o nosso clube, faz parte da nossa história. E depois de muito tempo acompanhando o clube das arquibancadas, torcendo muito, né? Acompanhando o time de 88, jogaço do Bragantino em 90, que o Bahia ganhou de 3-2, enfim, diversos jogos. Eu passei a lutar, né, pela democratização do clube. Ingressei em 2004 na Associação Bahia Livre. Nosso lema era direta já, lutamos muito pela democratização, organizamos passeatas, participei da manifestação dos 50 mil em 2006, participei da organização da Conferência Gigante Tricolor em 2008 e do todo o processo de intervenção que aconteceu em 2013. Jorge Maia, que foi autor da ação, era da Associação Bahia Livre, era um grande companheiro de luta, aí, contava muitos causos do Bahia, conhecia a história toda do Bahia. E depois de 2013 para cá, participei como conselheiro deliberativo em 2 mandatos, coordenando a Comissão de Administração e Finanças, e durante 6 anos fui presidente do Conselho Fiscal do clube. Acompanhei todo o processo de constituição da SAF, conheço muito bem o contrato, né? O meu vice, Rogério Silveira, foi o relator da SAF no Conselho Fiscal, conhece ainda mais do que eu, a fundo, e temos condições de fiscalizar o contrato, mas não só fiscalizar. A intenção não é só fiscalizar, é agregar valor à SAF, né? Poder levar contribuições, vamos criar esse canal de escuta com sócios e sócios para levarmos contribuições para que o nosso time seja bem sucedido em campo. Marcos, você é um economista de currículo grande, aí estudou aqui e fora do país também, tem aí carreira como professor, FIEB e tudo mais, e por 2 triênios você trabalhou no Conselho Fiscal do clube, que é, digamos, aí uma das principais vias, né, de, digamos assim, fazer com que o clube seja viável, acompanhar as contas, aprovar essas contas, passar para os conselheiros. Como foi todo esse processo? Até porque é um clube que vinha com muitos problemas financeiros desde o processo de redemocratização lá em 2013, muitos problemas, muitas dívidas, muitas coisas a se observar, muitas contas que em alguns momentos estiveram obscuras, você teve que acompanhar isso. Como foi todo esse processo e como você vê financeiramente o Bahia esse momento pouco antes da cisão da SAF? Foi um processo, como você me falou, um processo longo, né? O Bahia, após a intervenção e a democratização, ele iniciou uma nova era do ponto de vista da transparência também, né? Muitas, que a gente chama de esqueletos, estavam escondidos, né? Então as contas não refletiam a realidade do clube. E os conselhos fiscais da era democrática tiveram esse desafio, né? O primeiro, acho que foi o mais difícil, porque ele enfrentou questões que ninguém sabia, era uma verdadeira gincana que acontecia, porque apareciam dívidas que a gente não sabia que existiam. E eu acompanhei, eu estava na coordenação da Comissão de Administração e Finanças do Conselho, acompanhei também o processo todo e vi o desafio grande que o Conselho Fiscal da época enfrentou. O seguinte também, aí já foi na questão de controle das contas, se os dados de fato eram lançados, né? A velocidade como os lançamentos eram feitos, se isso já se refletia nos balanços. Então eles fizeram um trabalho muito bom. E na sequência eu acompanhei esse processo todo de consolidação, já com um mecanismo, digamos assim, um formato de acompanhamento chamado DRO, que já chancelado pela APFUT, que ficava mais fácil de a gente acompanhar e monitorar, né, desvios orçamentários,
lançamentos que eram feitos de forma, digamos assim, um pouco diferente, a gente checava para ver se comprovava ou não. Né? Tem questões específicas do futebol, são lançamentos que às vezes não são, fogem um pouco ao senso comum, né? Por exemplo, como que a gente chama de amortização dos passos dos atletas. É uma conta específica que entra como despesa, enfim, tem umas questões específicas que nós acompanhamos. E nessa última gestão, o grande desafio foi, sem dúvida nenhuma, a SAF. Mas antes da SAF, a gente teve uma oportunidade de participar de um momento histórico, que foi o acordo do Opportunity. Tá? Esse acordo foi, eu entendo que foi o maior erro administrativo já cometido na história recente do clube, não tenho a menor dúvida. Foi assinado em 2006. Era uma dívida que crescia do ponto de vista do contrato, porque estabelecia, só para todos terem uma ideia, de forma resumida, o Bahia, ele topou adquirir o controle do Bahia SA na época, né, o BASA, pagando 4 milhões de reais. Para assumir um clube que já tinha uma massa falida, ele ainda se comprometeu a pagar 4 milhões de reais, só que ele estava, em 2006 ele estava na Série C, ele não tinha recurso, e aí ele comprometeu a receita de 2009 a 2023, 30% da receita de 2009 a 2023, de venda de atletas, para repassar para o City. Pô, City não, desculpe, para o Opportunity, desculpe, City, para o Opportunity. E essa dívida simplesmente era monstruosa, o clube foi na justiça, houve uma briga grande, o Bahia ganhou na justiça, chegou a ganhar. Por conta disso, essa dívida nunca tinha sido contabilizada no balanço, e finalmente, nos últimos anos, o Opportunity conseguiu reverter, e já havia uma possibilidade real do clube ter que arcar com essa dívida, que já girava na estimativa que a gente fez, mais de 100 milhões de reais, 116 milhões de reais mais ou menos. Então foi muito importante esse acordo, e acompanhei esse processo desde o início, né? Na minha luta pela democratização, eu me especializei nesse acompanhamento do BASA, e para mim foi uma satisfação grande ver esse acordo finalmente acontecer, 35 milhões parcelados em 7 anos, né? De 5 milhões por ano, e na verdade esse acordo viabilizou a própria assinatura do acordo com o City para a construção da SAF. Então eu acho que foi um momento histórico aí, e uma dívida histórica foi resolvida aí. E em relação especificamente à SAF, o que a gente acompanhou foi que, de fato, houve uma mudança enorme nas contas do clube. Né? Isso tem sido feito de forma... está atendendo às expectativas. O clube teve um passivo a descoberto nesse período todo, né? Ou seja, um passivo muito maior que o ativo. Né? Então, as obrigações muito maior do que os seus direitos. Então, sempre tinha um saldo maior a dever, né? Devedor. E logo após o closing, já com os pagamentos de dívida que ocorreram por parte da SAF, isso já inverteu. O Bahia hoje já tem um patrimônio líquido positivo, que é uma coisa histórica. Eu fico até emocionado quando eu vi. Né? A dívida ainda existe, ainda tem uma dívida, mas já caiu bastante. Já foram pagos mais de 200 milhões de reais em dívida. E isso, de fato, teve um impacto significativo nas finanças do clube. Verhaen, você, no seu plano de gestão, classifica a visão como audaciosa. Mas a gente sabe que isso demorará um tempo, né, para que seja concretizado. Isso. Eu queria saber qual o seu plano para seu primeiro ano de gestão, para o seu primeiro ano de gestão, caso você seja eleito como presidente. Perfeito. O desafio é grande, né, mas entendemos que é possível, sim, melhorar a comunicação com o sócio e a sócia, eles entenderem qual é o papel do clube nesse processo, entender o papel deles para o clube, a importância deles, e a intenção é engajá-los. Né? Então, primeiro, a comunicação, explicando para o sócio a importância de participar do clube. Segundo, engajá-los. No planejamento estratégico, tem que ser feito planejamento estratégico. O estatuto exige agora. O Bahia nunca fez planejamento estratégico, vai fazer agora. E dia 31 de janeiro tem que ser apresentado o planejamento estratégico. O sócio será envolvido nesse processo. Vamos fazer o que já foi feito no passado, Repensando o Bahia, um workshop com os sócios e as sócias para coletarmos informações e subsidiar nosso planejamento estratégico. Ele será envolvido. Ele também será envolvido, eu falei, né? Vamos criar um canal de escuta para levar contribuições para a SAF. Ele também será envolvido, será consultado em relação ao desempenho do time, mas não só o desempenho, o que pode ser feito para melhorar a parceria com a torcida, questões específicas de acessibilidade, questões específicas ligadas à nossa cultura, que de repente o City pode estar esquecendo de considerar. Então vamos levar essas contribuições e os sócios e as sócias serão consultados. Além disso, eles serão consultados na modalidade esportiva que vamos abraçar.
O nosso processo, eu tenho tomado cuidado de não anunciar o esporte que vamos abraçar por conta disso. O sócio e a sócia, de fato, vão decidir, vão participar. Então, eu não posso chegar e já dizer que vai ser aquele esporte. Vai ser com base, vamos fazer um levantamento do que tem em relação, né, do esporte que tem alguma relação com a nossa cultura. Na sequência, vamos consultar o sócio e a sócia. E, com base nisso, vamos fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica e financeira. Vamos levar para o Conselho Deliberativo, que é um braço importante, as pessoas se esquecem também disso. O Conselho Deliberativo tem que chancelar. E, na sequência, abraçaremos a modalidade esportiva. Então, o sócio ele será engajado. Vamos redesenhar um plano de sócios também, para que ele tenha mais benefícios e novos parceiros. Os benefícios aí, não apenas questões de descontos, mas também experiências. Aí sim entra, é importante esse diálogo com a SAF, de podermos proporcionar essas experiências para os sócios, uma visita ao seu treinamento, de repente ao próprio jogo, uma situação específica, né? Vamos envolver também as embaixadas nesse processo todo, porque as embaixadas, elas também estão no estatuto e está claro ali. Então, eles servem também como esse canal de escuta com os sócios do interior e do exterior, levando junto ao clube, necessidade do sócio, demanda do sócio. Vamos estreitar essa relação com as embaixadas. Elas também poderão identificar parceiros para o plano de sócios. Então, é nesse sentido que nós planejamos engajar os sócios. Nosso primeiro ano não é um ano que vai ter resultados expressivos, a verdade é essa, porque é um ano de planejamento, né? Planejamento estratégico toma um tempo, né? A modalidade esportiva, depois de abraçada, vamos ter que elaborar o projeto, vamos começar com linha de incentivo ao esporte, lei de incentivo ao esporte, vamos submeter, vai ter que ser autorizado, vamos fazer a captação. A captação não é simples, porque você tem que orientar as empresas também a fazer a captação, então não é uma coisa, já vamos ter um boom, mas estimamos que a receita no primeiro ano chegue a 7 milhões e meio de reais, agora está em torno de 4 a 5 milhões, Sim. Então 7 milhões e meio. No segundo ano, já trabalhamos com 14 milhões de reais de receita estimada, por conta até dos esportes que já vão começar a rodar, e no terceiro ano estamos estimando algo em torno de 22 milhões de reais. Essa é a nossa rampa aí de receitas. Verhaeren, você se apresenta como um perfil técnico e meio a 4 perfis políticos aí, seus adversários têm um perfil muito mais político que o seu. Você sempre teve esse comportamento técnico, por sinal. Você sempre foi mais de cuidar das coisas do clube internamente do que falar com a imprensa, por exemplo. Eu cubro o clube já há quase 10 anos e nossos contatos foram mínimos em relação ao seu trabalho no Conselho Fiscal. Queria que você falasse como você está se vendo particularmente no meio desse perfil político, tendo que apresentar também um perfil político, né? Até porque você tem que apresentar o seu nome aos sócios, torcedores e conselheiros, e como tem sido a recepção dos torcedores. Tem sido muito boa, Ulisses. De fato, nos últimos 6 anos eu ocupei o Conselho Fiscal do clube, e eu até agradeço e agradeço também aos jornalistas em geral, por entenderem qual é o meu papel, né? O meu papel de conselheiro fiscal, ele tem a questão de sigilo. Ele muitas vezes ele não pode comentar, ele não pode comentar nada sobre a questão do clube, ele só pode comentar sobre o parecer que foi apresentado. E eu também entendo que é uma coisa meio afadonha, assim, você fazer uma entrevista para ver como foi o parecer do Conselho Fiscal, uma questão muito técnica, e eu entendo. Então, por conta disso, eu também mantive essa um pouco mais preservado, né? Preservei um pouco mais o sigilo, aí, o silêncio, mas, assim, entendo que apesar de não ser uma pessoa da comunicação, de ter comunicado com o sócio diretamente, através dos microfones, fizemos uma comunicação muito interessante, institucional, pelo Conselho Fiscal. Todos os nossos pareceres estão lá no site para consulta. Pareceres trimestrais, podem ser visitados no site do clube, estão lá. Fizemos digamos assim, estabelecemos uma parceria boa também, institucional, com o Conselho Deliberativo, com a diretoria executiva. Eu tenho um trânsito muito tranquilo entre os diferentes grupos tricolores, e tenho respeito deles, e entendo que eu possa, sim, depois do dia 2 de dezembro, aliás, no dia 2 de dezembro à noite, já conversar com diferentes grupos políticos, até que apoiam os outros candidatos, inclusive os próprios candidatos, os outros candidatos, chamá-los para juntos trabalharmos na construção desse modelo de atuação do clube, que tem que ser algo, como eu sempre falo, algo que seja perene, um projeto de Estado e não um projeto de governo, né? Eu sempre dou o exemplo de Pernambuco com o Porto de Suape, né? Que o Estado abraçou o Porto de Suape, defendia, não interessava o partido que estivesse no poder, todos defendiam o Porto de Suape. A gente precisa desse modelo, precisa desse norte. A gente não tem um norte ainda. Então esse planejamento todo tem que ser feito com a participação de todos, para que todos se vejam lá, se sintam representados, e caso eu saia e outra pessoa assuma,
essa pessoa vai seguir aquela trilha, não vai retroceder. Então é nesse sentido que eu entendo que eu possa reunir também esses grupos, mesmo não tendo essa coisa da mídia, essa relação próxima com a mídia, junto ao sócio e à sócia, mas do ponto de vista institucional, eu entendo que eu reúno condições de juntar os diferentes grupos políticos para trabalharmos nesse projeto. Verraine, a separação Bahia-SAF, Bahia-Associação, até hoje deixa a dúvida no associado do Bahia. Tem quem seja sócio da associação e tem quem seja sócio da SAF. Tem sócio que nem sabe em que lado está. Como você avalia esse processo de separação? Você acha que faltou comunicação? Você faria de uma forma diferente? Enfim, qual vai ser o caminho para tentar recuperar esse associado da associação? Porque há muito tempo atrás, ser sócio do Bahia era uma dificuldade imensa. Torcedor eram restritos os sócios do Bahia, e depois do processo de democratização, aí ficou mais fácil e tal. Mas parece que a gente está voltando no tempo, né, com essa separação e com essa queda no número de sócios. Pois eu estava até comentando isso com o pessoal. Eu entrei na luta pela democratização do clube em 2004, quando eu entrei na BL. Mas eu só virei sócio, só me tornei sócio em 2008. Fiquei 4 anos lá, inclusive na época do Distrato, que foi em 2006. Eu fiquei do lado de fora, não consegui nem participar da Assembleia Geral. Fiquei lá na sede de praia, lá, tentando conscientizar os sócios a não aprovarem aquela loucura. Mas, enfim, não deu certo. Então, de fato, nessa época aí, a gente só era sócio depois que passasse por um filtro, uma avaliação, na época do presidente do Conselho Deliberativo, que também participava da sede de praia lá, que aprovava ou não os nomes das pessoas. Era uma coisa incrível. Agora, o que está acontecendo, claro que não é a mesma coisa, mas houve uma falha grande na comunicação, sem dúvida nenhuma. Após o closing, em maio, muitos sócios, a gente verificou agora nas eleições, até para a constituição de chapas para o Conselho Deliberativo. Muitas pessoas não sabiam que eram mais sócios, outros achavam que não eram mais sócios e eram sócios. Uma confusão grande. Eu tenho uma pessoa, um sócio que eu entrei em contato, ele é sócio patrimonial, ele achava que ia poder votar, disse que ia votar em mim, eu fui ver, ele já saiu da associação e não sabe, ele está revoltado porque ninguém notificou ele. Então, assim, foi uma situação muito complicada na comunicação. Isso tem que ser, de fato, alterado. Então, uma das primeiras medidas é exatamente criar um plano de comunicação específico para os sócios, que seja fácil de captar, não um texto longo, usar as redes sociais, conscientizar o sócio, entender, explicar qual é o papel deles nesse processo. E aí, na sequência, sim, desenvolvendo todo o plano como eu já falei, de sócios para eles participarem da vida do clube. Um dos pilares do seu plano de gestão é a diversidade, né? Como você pretende diversificar as pessoas que trabalham no clube? Assim, abraçando as diferentes minorias, porque a gente vê hoje no Bahia um clube de massa, do povo, que pouco tem o povo representado em cargos altos, né? Quando você olha para os cargos diretivos do Bahia, não tem um negro. E Salvador é a cidade mais negra fora da África. Então, assim, como você pretende diversificar os diferentes cargos de diretoria na sua gestão? Pronto. Lembrando que o clube agora, ele só tem 7 funcionários. Mudou muito, né? Então, só para que todos... coloca todo mundo na mesma página, né? Porque às vezes as pessoas não se lembram. O clube tinha um orçamento de mais ou menos 200 milhões de reais. Tá? 2019, se a gente colocar o valor de 2019, que foi o último ano normal do Bahia, né? Porque 2020 foi Covid, pandemia, 2021 Covid também, 2022 o time estava na Série B. Então, 2019, se a gente atualizar os valores das receitas de 2019, Sim. elas passam de 200 milhões de reais. Na época foi 180 e poucos, mas se você atualizar dá mais de 200 milhões. Então, você saiu de um patamar de 200 milhões de reais para, como eu falei agora, 4,5, 5 milhões de reais. Olha a queda aí, 200 para 5. Queda muito grande. E o corpo de funcionários do clube mudou muito. O clube agora tem 7 funcionários. Ele tem... está prevista a contratação de gerente de projetos, que será selecionado. Ele vai ter um papel fundamental na captação de recursos para as modalidades esportivas, né? E ele será selecionado na minha gestão de forma profissional, aberta ao mercado. Não vai ser uma indicação minha. Ele vai ter meta para cumprir e vai ter que cumprir as metas. Então vai ser uma pessoa... vamos ter um edital, vai ser aberto para todos participarem. E a ideia nossa, da agenda da diversidade. A diversidade, as pessoas às vezes se confundem as questões, né? Acham que é alguma coisa política partidária. Não existe isso. Sim.
né? Diversidade, um ambiente que tem diversidade é um ambiente propício à inovação, à criatividade. Uma empresa que aposta na diversidade, ela cresce mais, os seus funcionários se sentem satisfeitos, a nova geração, inclusive os jovens, é uma geração que trabalha em lugares que eles se sintam bem, tem essa disposição, eles querem isso das empresas, das suas organizações. Então é uma questão também de recursos humanos, de inovação, e nós vamos abraçar, porque nós, afinal de contas, nós temos o compromisso na construção de uma sociedade melhor. Vamos aderir, como eu falei, já falei outras vezes, mas vou repetir, vamos aderir ao selo da diversidade étnico-racial da Prefeitura de Salvador. Não gera um custo para a organização, gera um compromisso, que é importante, sinalizando que estamos, digamos assim, temos esse compromisso com a sociedade melhor. Vamos aderir ao Pacto Global da ONU, que o pessoal fala, pô, o que é isso? Não, isso aí, todas as organizações grandes do planeta e as médias e pequenas também, que a tendência é essa, certo? É uma questão competitiva também. Você tem que fazer parte, é uma agenda importante, que é o compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Várias organizações abraçaram. Eu trabalho na Federação das Indústrias da Bahia, a FIEB é signatária do Pacto Global, o SEBRAE também é, as grandes organizações todas participam. Qual é o custo para o Bahia? Não tem custo pelo perfil do Bahia, uma associação sem fins lucrativos, não há custo, mas há sinalização de compromisso com essa agenda, que é uma agenda importante também, pensando na parte prática, para a captação de recursos. Tem no nosso plano o relatório de sustentabilidade, está no nosso plano. O relatório de sustentabilidade é importantíssimo, é uma ferramenta de gestão importante e também de captação de recursos. Grandes parceiros, grandes empresas, que vamos sim procurá-las para participar das modalidades esportivas, que vamos abraçar, elas exigem esse compromisso das organizações, isso tem que estar apresentado de forma clara, não é uma questão apenas para atender aquela demanda, tem que estar documentado, registrado de forma confiável, seguindo os indicadores, que são indicadores confiáveis e aceitos por todos, e vamos sim, o relatório de sustentabilidade está no nosso plano e será uma ferramenta de gestão e de captação de recursos. Cada torcedor, cada pessoa que gosta do futebol e acompanha o dia a dia, tem uma visão sobre os 10% do Bahia dentro da SAF. Certo. Qual a visão de Marcos Verraine? Pronto, perfeita pergunta. É importante esclarecer. O Bahia tem 10% da SAF, mas ele participa do Conselho de Administração da SAF, que é composto por 4 pessoas. 3 são indicados pelo CIT e são representados por uma única pessoa chamada Alexandre Nogueira, e outra é o presidente do clube. Então, o diálogo entre 2 pessoas. Tá? Esse Conselho de Administração ele se reúne a cada 3 meses. Ele recebe relatórios mensais da diretoria de futebol. Não é que ele fique sem saber o que está acontecendo. Ele recebe relatórios mensais da diretoria de futebol. Ele aprova o plano de trabalho da diretoria executiva, que inclui a diretoria de futebol, para o ano. Ele tem acesso aos contratos. Todos os contratos ele pode solicitar acesso. As contas também, ele opina sobre as contas. Claro que o Conselho Fiscal da SAF vai ter o parecer dele, mas o Conselho de Administração também opina sobre as contas. E ele é responsável também pela governança da SAF. Né? Eu tenho um exemplo que eu dou. Em agosto, o Conselho Deliberativo do clube, atendendo ao seu estatuto, indicou o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF. Porque no Bahia, o Bahia tem 2 representantes na SAF. Um no Conselho Fiscal, que é indicado pelo Conselho Deliberativo, e um no Conselho de Administração, que é o presidente do clube. Pois bem, em agosto, o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF foi eleito pelo Conselho Deliberativo do clube. E até hoje não tomou posse. Os outros 2 membros do Conselho Fiscal, que foram indicados pelo CIT, inclusive eu conheci os 2, inclusive são Bahia, são tricolores, são baianos e torcedores do Bahia, que bom, mas eles foram indicados pelo CIT, eles já tomaram posse. Por que o representante do clube não tomou posse? O Conselho de Administração poderia ser convocado de forma extraordinária e o presidente do clube pode fazer isso também, ele não precisa ter o aval dos outros 3 membros ou do outro membro que representa os 3 para fazer essa convocação. Ele pode fazer a convocação, desde que seja com 8 dias de antecedência, e poderia já ter atacado essa questão, tratado essa questão, porque ele também ele é responsável pela governança, e é importante que o Conselho Fiscal da SAF funcione. Por enquanto ele está capenga, só tem 2 pessoas do CIT, e o do clube não está lá. O que tem o respaldo do clube não está lá. Essa seria uma responsabilidade do presidente da diretoria executiva? Sim, o presidente da diretoria executiva, ele pode influenciar no futebol, não influenciar no dia a dia do futebol, mas ele pode sim pedir, ele recebe esses relatórios
mensais do diretor de futebol, ele pode chamar, solicitar esclarecimentos, ele aprova o plano de trabalho, então ele vai acompanhando. Então você contratou o jogador tal, ele sabe os jogadores que vão ser contratados, né, passa pelo Conselho de Administração, os nomes passam, o técnico, tudo, ele tem esse conhecimento e ele tem um planejamento, e ele vai cobrar o planejamento. Se não está sendo entregue, ele vai cobrar, ele vai chamar a diretora executiva da SAF, que é o diretor de futebol, e o CEO, para prestar esclarecimentos. Verraine, aproveitando o gancho, fala um pouquinho sobre a gestão Belintani. Muito se fala que ele abandonou o Bahia. É por aí mesmo? Como você tem visto esse trabalho dele nesses últimos momentos dele como presidente do clube? Ele, até o closing, eu estava no Conselho Fiscal até só para... Eu saí do Conselho Fiscal em outubro deste ano. Então, até outubro eu estava no Conselho Fiscal, acompanhei o processo. Até o closing, existia um grande compromisso, um trabalho grande na transição, que não foi fácil. Pensem que houve uma migração de ativos e passivos de um dia para o outro, que eu chamo de drop-down. De um dia para o outro, não é exagero. Os ativos e passivos saem do clube e vão para a SAF. Vão de vez. Então, é uma operação complexa, né? Tudo tem que ser especificado de forma correta, lançado de forma correta. Então, não foi uma situação tranquila, foi bem corrida, né? Então, até o closing isso aconteceu. Depois do closing, o que é que eu percebo? Houve sim, a gente vê a diretoria executiva, sobretudo o Vitor, participando de alguns momentos de transição, levando para fóruns nacionais, que a SAF tem que participar e tudo, fazendo esse meio de campo, mas o clube, de fato, ele ficou meio em segundo plano, né? Como eu falei, não houve um plano de comunicação direcionado sócio a sócio para esclarecer. Eles tentaram, quando foi contratada até uma empresa para fazer esse trabalho, mas não foi bem sucedida, porque a gente viu o resultado. A questão é essa, você pode até ter tentado de alguma forma, mas o resultado tem sido ruim, né? Como eu falei, a questão do Conselho Fiscal da SAF não tem explicação porque não aconteceu. É papel do presidente do clube zelar. Ele participa do Conselho de Administração, ele pode convocar uma reunião para fazer isso. Eu também acompanhei as reuniões do Conselho Deliberativo e via vários conselheiros deliberativos ávidos para discutir o futuro do clube, né? E isso não foi feito. Esse workshop que eu disse que eu vou fazer no plano estratégico, poderia ter sido feito antes. A própria diretoria executiva atual, ela tinha um modelo do Repensando Bahia que poderia ser feito. Agora, nós já teríamos alguns indicativos de caminhos a serem percorridos pela associação para não ficar uma coisa tão solta, né? A gente vai fazer isso, mas poderia ter sido feito agora. Esse seria o momento ideal para fazer. Então, isso não foi feito. Então, eu entendo que poderia ter sido muito melhor aí o papel, sobretudo pós-closing da SAF. Acho que deixou a desejar. Eu queria saber como é que você visa se aproximar de maneira concreta do torcedor do Bahia que mora no interior do estado. Porque, assim, eu tenho observado que muitas vezes falta um olhar mais carinhoso do clube com esses torcedores e muitas vezes esses baianos, né, que residem no interior do estado acabam optando por se tornar torcedores de clube do eixo, Rio de São Paulo, Minas Gerais. E aí eu queria saber, né, como é que você visa se aproximar, trazer o Bahia para esses torcedores, para perto desses torcedores. Perfeita pergunta. A questão das embaixadas é interessante e a gente já acompanha há algum tempo. As embaixadas parece que, guarda as devidas proporções, até para não exagerar, mas parece que só são lembradas na época de eleição. Que as pessoas começam a se aproximar, citar as embaixadas, depois deixam em segundo plano. Sim. O nosso estatuto é claríssimo. Tem um artigo específico para as embaixadas. O canal de escuta entre os sócios do interior e do exterior, isso está no nosso estatuto. Então elas têm que funcionar dessa forma, né? Vamos sim, elas são importantíssimas nesse processo. E como você bem colocou, elas são tipo um foco de resistência no interior e no exterior. Também elas reúnem diferentes famílias, é um momento cultural, até de nossa identidade, digamos assim, lá fora. Elas têm essa importância e é aquela questão do amor incondicional, né? Porque elas estão lá porque amam Bahia, não tem questões, não tem nenhum interesse de ir para o jogo, né? Porque não tem esse benefício, estão distantes, então assim, aquele amor puro mesmo. Não estou criticando quem vai para os jogos, não, mas é aquele amor, digamos assim, incondicional, né? E então tem que ser valorizado. Como eu falei, nosso projeto é envolvê-las, fazer valer o estatuto, fazer com que elas sejam de fato esse canal de escuta junto aos sócios, que tragam contribuições dos sócios para o clube, recomendações, o clube também possa se comunicar. Elas
também serão envolvidas na captação de parceiros, porque o nosso plano de sócio tem que pensar em parceiros fora do eixo, fora da região metropolitana de Salvador. Sim. Então elas serão importantes também nisso. E, como eu falei, a parceria com a SAF é importante no sentido de temos algumas experiências aos sócios e as embaixadas poderão ser envolvidas numa viagem do time para a localidade, fazer um encontro com as embaixadas. Aí a parceria, o diálogo com a SAF é importante. E quando nós abraçarmos nossas modalidades esportivas, que quando abraçarmos, a gente conhece o torcedor do Bahia, ele não aceita ser coadjuvante, nasceu para vencer. Então vamos ser competitivos nos esportes e vamos viajar e vamos ter essas oportunidades também de levar as nossas equipes ao encontro das embaixadas. Então elas serão envolvidas nesse processo todo aí. Muito disso, isso está no estatuto. Na verdade, é cumprir o estatuto à risca. Que não vem sendo cumprido. Exato. Verhaeren, na função de presidente do conselho, você teve uma grande experiência junto com outros tricolores, que foi acompanhar o Manchester City, ver um pouco do dia a dia, ver aquele jogo, o dia de Bahia, onde Bahia foi representado, toda a cultura baiana foi exposta lá em Manchester. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e sobre como a SAF, como o Grupo City, pode trazer coisas boas para o Bahia no futuro. Foi uma experiência muito interessante. Chegamos lá numa quinta-feira, o jogo foi no sábado. Na sexta-feira nós visitamos todo o complexo do City, conversamos com vários membros de diretoria, tivemos várias reuniões, tivemos reuniões com o pessoal do DAD deles, o pessoal do dia do jogo. Ficou claro para mim a importância do Match Day. É a terceira receita do City. Chegou a 70, o balanço saiu agora, em dia 15, se eu não me engano, 72 milhões de libras de receita o dia do jogo. Eles exploram todos os espaços do estádio, é uma coisa incrível. Todos os espaços do estádio eles aproveitam para levantar recursos, experiências, questões de experiências, o consumo dos torcedores, a inclusão. Eles têm áreas de acessibilidade, uma área específica para as pessoas que têm autismo. É um grande evento que junta a comunidade. Eles também têm uma responsabilidade social muito grande com a comunidade local. A área onde eles estão é uma área que era degradada, ela foi totalmente reformulada. O CT é do lado do estádio, eles têm uma pontezinha até que liga o CT ao estádio. Eles têm um campo, os campos são perfeitos, e um dos campos, está até em azul, tem uma cor diferente, é para a comunidade pode usar tranquilamente. No dia dos jogos, eles empregam, você vê nos jogos que tem muita gente empregada, que eles têm essa finalidade mais social. Eles pagam salários acima que eles chamam, tem um mínimo e tem um pouco acima do mínimo, que é aceitável na Inglaterra. Eles pagam até o acima do mínimo, acima do topo do mínimo, digamos assim. E claramente tem muito mais pessoas com a placa, vá ali, vira à direita, que não precisa, mas eles envolvem a comunidade. Então, há um sentido de pertencimento muito grande. Você vê pelos relatórios do próprio City, que eles têm um item de sustentabilidade, eles destacam essa questão dessa relação com as comunidades, com as culturas. Então, eles querem, eu entendo que o interesse deles aqui é um interesse de longo prazo, não é uma questão específica, limitada ou comercial apenas. Eles querem se envolver. Vocês podem ver que a divisão de base do clube já abraçaram a capoeira já está na divisão de base do clube, né? Que é um esporte não olímpico, né? Que nós também pretendemos abraçar, está no nosso escopo, esportes não olímpicos. Então, eles têm esse cuidado de tentar se identificar com a nossa cultura. Conversei bastante com a pessoa de marketing, tentando sempre linkar, né, o Bahia à Bahia, né? Nós temos as cores da nossa bandeira do estado, temos o nome do nosso estado, temos uma história linda, fomos o primeiro campeão brasileiro, o primeiro representante do Brasil na Libertadores, primeiro campeão brasileiro, porque eu não vou nem considerar essa questão da CBF aí. Então temos uma história de superação, nossa história da democracia também é linda. Nós temos um sistema democrático perfeito, assim, no sentido de participação ativa. Então temos muitas coisas a colocar e entendo que eles têm essa preocupação. Eles sabem que não é mais um clube da família. Tanto que eles tiveram uma reunião aqui no dia do jogo do Inter, eles estiveram aqui, os diferentes membros da família City. Sim. E eles ficaram maravilhados com a torcida. Teve um pessoal que ficou atrás da Bambu, que ficou louco. Né? Eles sentiram, eles sabem que aqui é diferente. E, de fato, é o segundo time da família City, né? Atrás do Manchester City.
E eles entendem que é uma possibilidade real deles terem um novo Manchester City no grupo, né? Do ponto de vista de alavancar receita e virar uma potência. Então eu sou otimista em relação a essa relação. Verheyen, ainda sobre a questão do Grupo City, ainda sobre a questão do Grupo City, o candidato Martinez, em entrevista aqui nesse mesmo estúdio, falou sobre a possibilidade de uma mudança de investimento, de repente, do Grupo City em caso de eleição de um outro candidato. Ele não especificou, mas de repente, por ambiente, o Grupo City poderia deixar de investir um pouco mais no clube na próxima temporada. Você que acompanhou todo esse processo, como você vê essa declaração? Você acredita que isso é possível? Eu não tenho essa informação, né? Seria até leviano falar uma coisa desse sentido, assim, sem saber, né? Lembrando que não estou criticando o candidato Leonardo, porque o Leonardo ainda é presidente do Conselho Deliberativo. Sim. Eu não estou mais no Conselho Fiscal. Então ele pode ter essa informação. Eu não tenho essa informação, mas eu entendo que o City ele tem um plano de médio e longo prazo, né? E é bem planejado. Não tenho dúvidas que se tiver um presidente de clube que gere, digamos assim, turbulências, né, na relação, tente renegociar o contrato que já foi estabelecido, passe a questionar, isso pode, de repente, sabendo como, aí, conhecendo até pela minha experiência de FIEB, sabendo como as multinacionais funcionam, a gente sabe que as diferentes plantas das multinacionais é uma grande família, mas elas competem entre si. Sim. Para investimentos, para atrair investimentos. Então, por exemplo, tem uma empresa multinacional em Feira de Santana que ela conseguiu um projeto aqui graças ao incentivo da Sudene. Só conseguiu por conta disso, porque ela estava competindo com outras plantas. Então, isso acontece dentro das multinacionais, isso é normal, certo? Então, entendendo que o City é uma multinacional, que tem vários grupos, várias células, digamos assim, vários parceiros, há, claro, uma competição correta, assim, faz parte do processo. E se houver uma situação aqui de confronto, de turbulência, é possível que o Bahia perca algum tipo de investimento. Agora, eu não posso falar, isso é meu conhecimento que eu tenho de multinacionais. O candidato teme algum tipo de turbulência com os nomes que estão à disposição do clube? É difícil falar porque o plano de gestão, aí eu vou ter que falar um pouco aí do nosso plano de gestão. Nosso plano de gestão está bem específico, é o mesmo plano de gestão que foi protocolado no dia 31 de outubro, que foi a data da inscrição das... Na verdade, a gente até afunilou um pouco mais, eu divido em 4 pilares para ficar mais fácil de explicar, né? No plano de gestão está até mais detalhado. Sim. Então, nosso plano de gestão está bem claro. Outros planos de gestão não estão tão claros. Eles foram protocolados de uma forma bem, digamos assim, resumida, né? E eu percebo que muitos têm colocado até pontos que estão no nosso plano de gestão, que eu acho ótimo, porque minha intenção é chamá-los depois, no dia 2 de dezembro, para conversarmos e construir um novo modelo. Então, vai facilitar o diálogo. Então, fica difícil falar dos outros candidatos, porque eu não sei direito o que é que eles pensam em alguns pontos. Tem alguns pontos que, de fato, estão em aberto. Não quero fazer nenhum tipo de acusação, mas alguns pontos não estão claros, né? Por conta disso, fica difícil até falar, mas no nosso caso está bem claro. A gente quer agregar valor à SAF. Então, de forma bem clara, agregar valor, não só fiscalizar, mas também agregar valor à SAF. Como eu falei, canal de escuta com sócio leva contribuições, é possível fazer isso, eles estão abertos ao diálogo. Temos um exemplo aqui, um membro do nosso grupo entrou em contato, nesse dia que Soriano estava aqui, na Fonte Nova, entrou em contato, fez uma sugestão de um torneio entre clubes da família City. Aí ele pensou, não faz sentido ter um time na Austrália, um time no Japão, na Europa, na América do Sul, fica meio complicado o calendário. Aí ele parou assim, mas eu acho que talvez dê. Então, assim, claro que eu não sei se eles vão abraçar ou não, mas isso sinaliza que eles estão dispostos a ouvir recomendações. E eles esperam isso da gente, tá? Quem conhece o nosso clube, nossa alma, nossa história, somos nós. Eles querem acertar, né? E eles esperam isso também do nosso clube. Muito do seu plano de gestão também tem uma parte que é chamada de núcleo, né, de responsabilidade social. É muito parecido com o que você acabou de falar recentemente do Grupo City. Isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse núcleo, como funcionaria, né? Perfeito. Como você me falou, é muito próximo do que o City faz, e isso também está no Estatuto, artigo 2º do Estatuto.
Então, é mais uma coisa que, alguma promessa de campanha, que na verdade é cumprir o estatuto, né? A gente tem que criar o núcleo de responsabilidade social. Não tem alternativa. Vai ser criado, e ainda bem, porque temos muito que contribuir. Vamos usar, como eu falei no início, a lei de incentivo ao esporte, né? Ela vai ser usada tanto para a modalidade esportiva que vamos abraçar, quanto também para o núcleo de responsabilidade social. No caso, há até para atividades que tem impacto social, você consegue até um benefício maior. É mais fácil você conseguir os recursos. O limite aumenta da lei de incentivo ao esporte, vai a 4% das empresas. Geralmente é 2% e 7% pessoa física. Mas para projetos com impacto social, você consegue aumentar para 4%, a parte do imposto de renda que seria destinada para o imposto de renda das empresas. Então, vamos sim abraçar, vamos ter uma relação junto à comunidade também, pretendemos ter essas ações específicas junto à comunidade, sempre envolvendo o esporte. Nosso clube é um clube, Esporte Clube Bahia. Então, ele tem essa ação social, mas sempre linkando com o esporte. É importante sempre frisar isso, né? Porque algumas pessoas falam que é uma questão de terceiro setor e tudo. Terceiro setor, de fato, está enquadrado em uma associação civil sem fins lucrativos, mas o nosso foco é o esporte. Então, vamos sim fazer atividades esportivas com impacto social, que tem grande impacto social. Sim. Verhaeren, a sua candidatura, e o próprio candidato Martinez também falou sobre isso, que ele fez questão de encaminhar o pedido, a sua candidatura pediu para a atual diretoria executiva inscrever o Bahia no CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. É uma inscrição importante para o futuro do clube, que vai pensar em outras modalidades. Eu queria que você me falasse se já teve algum retorno nesse sentido e que você pudesse falar um pouco mais sobre a presença do Bahia nesse comitê. Pronto. Excelente pergunta. Foram, na verdade, até os créditos para os grupos, né? São as 3 chapas que me apoiam, mas os 3 grupos que me apoiam, na verdade. O Mais Bahia, Independente Tricolor e o Bahia de Todos e Todas, que fizeram essa solicitação, que foi abraçada pela mesa do Conselho Deliberativo e encaminhada para a diretoria executiva. É importante, sim, a gente ingressar o mais rápido possível no Comitê Brasileiro de Clubes. Por quê? Porque, na verdade, é um processo. O dinheiro, eles recebem um recurso da loteria, 0,46% da loteria, dos recursos da loteria são destinados para o Comitê Brasileiro de Clubes e 0,04% são direcionados para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que eu também entendo que nós deveríamos ingressar no Comitê Brasileiro Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Importante também ingressarmos. O primeiro ano é um ano, digamos assim, de adaptação, né? Você não consegue levantar recursos de imediato. Os recursos começam a chegar a partir do segundo ano, e eles são direcionados para viagens, questões específicas ligadas às modalidades esportivas que vamos abraçar. Então será uma importante fonte de receita, mas não será a única e não será a principal também, né? Eu entendo que a nossa principal fonte de receitas será a parceria, como eu falei, vamos começar com a lei de incentivo ao esporte também na modalidade esportiva, que vamos ser competitivos, fora a questão do núcleo de responsabilidade social. Sim. Comitê Brasileiro de Clubes, mas isso não é suficiente. Vamos sim ter que firmarmos parcerias com empresas privadas, já algumas grandes empresas aqui que já fizemos um mapeamento, até pela minha profissão, né? Eu tenho acesso a algumas empresas, né? Vamos propor um projeto, vamos procurar os parceiros do CIT comerciais, que também já sinalizaram que têm interesse em desenvolver algumas atividades, né? Aqui no nosso estado. Há um interesse de fincar raízes aqui, ter uma coisa mais ligada à nossa cultura. Então, vamos procurar esses parceiros e também teremos, o que é mais importante, como eu falei, do Match Day para o CIT, para ficar claro, vamos precisar, no início, de uma parceria, não teremos nosso próprio ginásio, nosso próprio equipamento, porque não temos recursos para levantar, mas sim, vamos explorar o Match Day, né, o dia do jogo, não só a bilheteria, mas também o consumo, tudo que envolve o jogo. E na sequência, aí é o nosso projeto no último ano de gestão, apresentar um projeto para termos o nosso espaço próprio. Porque aí a gente vai conseguir explorar todos os espaços e também será um local para o sócio e a sócia poderem usufruir, né? Será um ponto de encontro, teremos um espaço de convivência para o sócio e a sócia, e eles também poderão praticar os esportes. Lembrando que também essa modalidade esportiva que serão abraçadas, como eu falei, vamos ser competitivos. Então vamos ter também a divisão de base, vamos ter essa preocupação também em formar atletas para essas modalidades. Lembrando que são olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o esportes, que inclusive o próprio CIT
já tem uma experiência, um é no EA Sports, né? Sim. E outro é no Fortnite, que são bem fortes nisso. Eu acho que a gente pode... O esporte a gente tem uma limitação, mas o Fortnite e outros... Nós estamos mapeando outros caminhos aí que podemos trilhar nessa linha aí. Verhaeghe, na sua visão, qual o modelo de agremiação esportiva no Brasil, que além do futebol, claro, em outros esportes, pode ser seguido para um futuro do Bahia? Boa pergunta, Ulisses. Eu entendo, como eu falei, a gente precisa de construir um modelo o nosso modelo perene, né, de atuação, um novo modelo de atuação para o clube. Há possibilidade de algumas, digamos assim, subsídios de algumas associações, de alguns clubes, mas eu entendo que a gente vai ter que construir o nosso próprio modelo. Nosso estatuto, ele é único. Ele tem coisas que só tem nosso estatuto. Por exemplo, o Conselho Fiscal. Ele é eleito pelo Conselho Deliberativo, que está saindo. O Conselho Fiscal, no final de mandato, ele indica o Conselho Deliberativo que está saindo, indica o Conselho Fiscal que vai ficar no outro mandato. Ele é descasado com o Conselho Deliberativo que o elegeu, o Conselho Fiscal. Isso foi uma inovação nossa. Então, eu entendo que a gente vai ter que, de fato, construir uma coisa que todos se sintam representados. E, para ser legítimo, eu não posso chegar com um modelo e já implantar. O que eu sei é que teremos planejamento, gestão participativa, isso aí é fundamental. Como eu falei, o sócio será consultado, ele será envolvido e vai participar. Uma vez estabelecido o planejamento estratégico, vamos ter as metas, indicadores, prazos e ações. Isso será apresentado trimestralmente ao Conselho Deliberativo. É obrigação nossa e o sócio participará. Eu entendo que será possível a gente manter essa cultura. A gente tem a cultura já mais ou menos das finanças, de acompanhar as finanças do clube, né? De alguma forma o pessoal já acompanha. Mas a gestão a gente não tem ainda, porque a gente nunca teve planejamento estratégico, nunca teve indicador, nunca teve meta. Então isso é uma coisa que o sócio vai poder participar e vai poder cobrar da diretoria executiva. Por que você não alcançou ali? Você disse que ia alcançar ali. Eu vou ter que, a cada 3 meses, eu vou ter que ir para o Conselho Deliberativo me explicar por que eu não atingi a meta, ou se eu alcancei, porque eu estabeleci aquela meta também muito tímida. Você foi esperto aí, colocou uma meta muito tímida, né? Então vai ser cobrado, é cobrança, fiscalização, por parte do sócio, da sócia. Então, assim, planejamento estratégico, transparência total e gestão participativa. Isso aí, e diálogo, muito diálogo. Vamos ouvir, como eu falei, vamos criar canal de escuta, vamos ouvir, temos humildade, a gente não está tudo fechado, vamos ouvir as pessoas, até por conta disso que eu não quero cravar um modelo. E é isso, essa que será a nossa postura. Verhaeghe, você fala muito em escutar o sócio, em criar essa ligação, essa escuta, ouvir o que eles têm a dizer, mas particularmente o candidato tem algum esporte de preferência? Você como torcedor sonha em ver o Bahia campeão em alguma modalidade? Conta pra gente. Assim, tem modalidades que eu gosto, né? Bastante. Eu não queria antecipar, mas assim, você perguntou, eu vou ter que responder também, mas não ficar uma coisa vaga. Eu, quando era adolescente, andava de skate. Então fica a dica aí. E um escudo do Bahia no skate assim, seria bonito, hein? Tem um atleta, nós temos muitos skatistas aqui na Bahia. Verdade. Que precisam de apoio. Talentosos que precisam de apoio, exatamente. Então eu tenho um carinho especial pelo skate, mas vou ouvir o sócio e a sócia. Esporte coletivo, a gente sabe que a gente tem uma relação maior assim com o basquete, por conta até que já tivemos times competitivos de basquete, mas isso é uma questão que vai ser ouvida. A gente tem que consultar o sócio e a sócia. Não vai ter minha influência nessa decisão. A influência será técnica após a indicação do sócio e da sócia. Aí vamos fazer o estudo de viabilidade técnica e financeira, submeter ao Conselho Deliberativo, que tem que entender, aprovar. Essa relação com o Conselho Deliberativo é muito importante. Para o dia seguinte, a gente tem que pensar no dia seguinte. No dia seguinte à eleição, a gente sabe que provavelmente o eleito, né, não terá a maioria do Conselho Deliberativo, porque temos 5 candidatos, há 8 chapas de Conselho Deliberativo, e provavelmente ele não terá a maioria do Conselho Deliberativo. Ele tem que conversar com os conselheiros, envolvê-los nesse processo. Tem que ter muito cuidado, né? Então, algumas promessas também podem ser muito boas, né? Mas se não for conversado com o Conselho Deliberativo, não poderão avançar. O Conselho Deliberativo tem um papel importantíssimo, principalmente nesse período pós-SAF. Ele tem um papel mais forte ainda. Verhaeghe, você sempre levantou essa bandeira do diálogo, da unidade, e como você bem disse aí, tem essa questão de separação no Conselho Deliberativo. Cada chapa ali vai ter a sua quantidade, a sua porcentagem de cadeiras,
E, sem dúvida nenhuma, a missão do presidente que assumir é criar uma unidade, até porque a associação vai estar no começo, vai ser preciso união de todos ali para que o clube consiga caminhar. Qual vai ser o seu comportamento nesse sentido, mesmo não sendo eleito? Entendo, eu estou à disposição, como eu falei, eu acredito que todos devem participar sim da construção desse modelo de atuação, é importantíssimo. Então, caso não seja eleito, estarei à disposição para ajudar, para contribuir, né? Sempre foi assim, né? Eu fiquei 10 anos lutando pela democratização do clube, quando nem uma boa parte não sendo sócio, porque tem dia que estava ajudando o clube de alguma forma. Só para vocês terem ideia, naquela época, as Assembleias Gerais, que eram bem tumultuadas e bagunçadas, quem organizava, nós organizávamos as Assembleias Gerais que nós íamos, inclusive, tomar uma rasteira. A gente mesmo tomava uma rasteira da presidência na época, mas a gente fazia questão de organizar a Assembleia Geral, porque a gente achava que a questão estava tão bagunçada que a gente não aceitava, né? Então, era na base do senta-levanta, né? Senta-levanta. Então a gente tentou organizar a Assembleia Geral, mesmo sabendo que a gente não ia conseguir aprovar o que a gente defendia, mas a gente tinha esse compromisso. Então, assim, minha vida tem sido essa, pelo menos nos últimos 20 anos, de dedicação ao clube. Estarei à disposição, sim, para conversar. E acho importante, como eu falei, todos os grupos serem envolvidos. Como eu, até pela questão da minha história no clube, e também nos últimos 6 anos ter ficado no Conselho Fiscal, ocupando uma posição mais técnica, isso me dá uma facilidade de conversar com diferentes grupos, né? Tenho acesso a todos os grupos, todos me respeitam, os candidatos me respeitam todos. Vocês podem estar acompanhando aí, pelo menos por enquanto, nos debates, não vi nenhum candidato me atacar, porque eles me conhecem, sabem do meu histórico, me respeitam, e eu entendo que eu posso sim conversar com os 4. Tá? Emerson eu não conheço há tanto tempo, mas eu já conversei nos bastidores com ele. Paulo Tavares, que é vice dele, trabalhou comigo no Conselho Fiscal durante 3 anos. Então, os outros, Leonardo, eu tive uma relação muito boa institucional com ele como presidente do Conselho Deliberativo, como presidente do Conselho Fiscal, uma relação muito boa. Baraúna, conselheiro atuante, acompanhou meu processo até na luta pela democratização, ele documentou. Marcelo Santana, eu conheço, Marcelo foi colega do meu irmão na escola, depois na faculdade, já trilhamos juntos em um determinado momento na pré-candidatura de Virgília Liza em 2014. Depois eu fui oposição a ele, mas a gente sempre teve uma relação muito boa de respeito, e ele também acompanhou meu processo na luta pela democratização. E eu falei todos os candidatos. E Emerson, eu já falei que não tem essa relação tão próxima, mas ele é uma pessoa de fácil contato, de diálogo, e o vice dele conheço muito bem, e eu tenho condições sim de reunir esses 4 candidatos no dia 2 de julho para tentarmos construir esse modelo. É importante que os grupos todos políticos estejam envolvidos nesse processo. Verraine, o último boletim da Comissão Eleitoral aponta exatos 7.817 votantes à disposição. A gente vê, claro, o esvaziamento desse número de associados que estão aptos a votar, com as obrigações em dias, enfim, com todos os requisitos. Na sua visão, há um temor pelo esvaziamento dessa campanha, tanto que no seu evento realizado na última terça, você falou em vídeo até para o Bahia Notícias, pedindo para que o torcedor vá votar, o associado vá votar. Tem esse temor por esse esvaziamento? Como você tem enxergado essa participação política dos sócios no clube? Eu tenho essa preocupação. Você vê que na última Assembleia Geral, que foi para aprovação de contas, não me lembro de cabeça, mas foi um número muito pequeno, acho que foram 500 votos, se não me engano, foi uma coisa bem reduzida, me preocupa bastante. E, aliás, não foi a aprovação das coisas, não, foi estatuto, mudança estatutária. Mais importante ainda, que foi mudança estatutária fundamental para esse período pós-SAF, com vários avanços. Tinha votação online. Tinha votação online e a votação foi baixíssima. Então, me preocupo muito. Como eu falei, houve uma falha de comunicação, o sócio não sabe o papel dele, às vezes ele não sabe nem que ele é sócio. Porque tem sócio que paga 12 meses logo adiantado, porque ele pega o acesso garantido e já paga tudo. Esse sócio que pagou 12 meses adiantado, ele é sócio ainda. O acesso garantido ele pagou junto, porque na época que ele pagou, o acesso garantido era junto com a mensalidade. Agora separou, em maio separou, mas como se ele pagou antes, ele tá valendo para ele ainda, ele continua sócio, ele nem sabe. Então, houve uma falha seríssima de comunicação e, assim, lutamos muito pela democratização do nosso clube. Isso aí é fundamental.
independente de quem seja o presidente, do grupo, é importante que o sócio participe da vida do clube. Precisamos da vitalidade social, engajamento, que o sócio viva o clube. E é importante a participação do sócio no clube, porque o clube tem que estar forte para fiscalizar, agregar o valor à SAF, mas também para o clube ele tem um futebol, mas é o Esporte Clube Bahia, ele tem uma dimensão maior. Ele tem, é um patrimônio do nosso estado, carrega nossas cores, nossa tradição, nossa cultura, tem que ser fortalecido sempre, e é importante que eles participem. Então eu peço aqui mais uma vez para que os sócios participem, se possível votem no 88, que é o meu número, mas se não for possível, beleza, mas votem e participem do clube. Como o Marcos Verhaen sonha com a Associação Civil Esporte Clube Bahia em 2026? Com um caminho a ser percorrido, já claro, todos entendam, legítimo, que todos já saibam o caminho a ser trilhado, com um projeto de ginásio já apresentado e com pelo menos 20 mil sócios em dia, fiscalizando, participando ativamente da vida do clube e agregando valor à SAF. E também o nosso time se destacando em campo. Marcos Verhaen, candidato à presidência do Bahia. Você olha para aquela câmera ali, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Nação Tricolor, estamos chegando na reta final de campanha. Entendo que esse é um momento único da nossa história, é o momento de construirmos o nosso novo modelo de atuação. Precisamos do apoio de todos os sócios e sócias desse projeto. E entendo que reúno as melhores condições para tocar esse projeto. Tenho uma competência técnica, sou gestor, economista, trabalho na Federação das Indústrias há mais de 23 anos. Tenho história no clube e tenho um projeto a ser apresentado. Gostaria que todos se juntassem aí ao 88, no dia 2 de dezembro, não se esqueçam da segunda estrela, voto 88. E embora Bahia. É isso aí, pessoal. Entrevistamos para o bahianoticias.com.br/esportes e Extracampo o candidato Marcos Verhaen. Ele que é da chapa Bahia Mais Independente, tem Rogério Silveira como vice e vai ter o número 88 nas urnas das eleições marcadas para o dia 2 de dezembro, no próximo sábado. Você continua acompanhando todo o nosso conteúdo aqui no nosso canal e também lá no BN. Aquele abraço e até a próxima.